E novamente o gol foi feito às suas costas, como aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com o Botafogo. A mesma jogada do domingo se repetiu. É evidente que o Bolívar sabia dessa fragilidade do Flamengo, estudou o adversário e executou a jogada. E novamente a jogada aconteceu em cima dele. Então, escapou o Ayrton Lucas de ser um vilão. O Flamengo perde essa vaga, ia ser muito criticado e as críticas seriam absolutamente pertinentes. O Tite é um técnico covarde. Não é nem retranqueiro, ele é covarde. Cara. O Flamengo passou o jogo inteiro. Eu não sei como é que o Rossi não sentiu uma contusão muscular. Porque todas as jogadas do Flamengo começavam com um chutão para frente do Rossi. O Flamengo não teve coragem de nem sequer tentar armar uma jogada. Adenor, o seu Flamengo é patético. Adenor, o seu Flamengo é ridículo. Tite, você é cheio de baba-ovo na imprensa. Cheio. Inclusive aqui tem vários. E o que eu tenho pra falar do teu trabalho é horroroso há mais de 8 anos. Eu comentei aqui, abri até falando que o Flamengo tinha 90... continua sendo candidato em todos os torneios, né? Sim, ele está em 3 torneios. Sim. Como a gente vai debater agora. Eu falava que Exato. o Tite, a gente precisava pausar talvez por 90 minutos, que o importante era classificar. Classificou e ponto. Talvez no meio desses 90 minutos tenha questionamentos. E você tem agora 3 meses de semana que não vai ter muito Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre a classificação do Flamengo e obviamente, né, vamos reagir aqui, né, o que a mídia esportiva falou sobre essa classificação do Flamengo. O Flamengo perdeu, sofreu demais, mas no placar agregado o Flamengo avança, né. Obviamente vai ter muitas pessoas criticando a atuação do Flamengo, mas nesse contexto geral, o Flamengo com falta de confiança, os jogadores com falta de confiança após levar 4-1, muitos jogadores lesionados, muitos jogadores importantes e titulares, Cebolinha, como Arrascaeta, como Pedro, Vinha também é considerado titular, reveza ali com o Ayrton Lucas, então muitos jogadores titulares ausentes, uma lista gigantesca, e principalmente jogando numa altitude que não é nada fácil, e quando chega o segundo tempo, acaba fisicamente todos os jogadores sentindo muito, e o Flamengo ultimamente, fisicamente, não está nada legal, né? Então, se a gente analisar todo o contexto, a vitória foi muito boa. E obviamente o Gerson, após o jogo, ele falou, a gente tá classificado, mas muita gente vai tocar na derrota do Flamengo, né? Então acho que é mais importante você jogar mal e se classificar do que jogar bem e ser eliminado, né? Obviamente que a gente... Primeira classificação, depois a gente toca na atuação do Flamengo e as mexidas, se foi certo ou não o Tite, né? Mas antes disso, eu peço seu like aí, deixe seu like aí e vamos embora para mais um debate aí, galera. Lá em La Paz o bicho pega. Que coisa, hein? É realmente impressionante. A gente vê jogos na altitude entre equipes que são locais, né, e equipes que vêm de regiões a nível do mar ou próximo disso. E é incrível como durante o jogo realmente vai haver um buraco enorme entre os atletas, né, dos dois lados. É impressionante como cai o rendimento físico, você perde a disputa de bola, você não tem mais condição de correr, é um jogo de sobrevivência. E o Flamengo sobreviveu, conseguiu escapar, conseguiu sobreviver, segue na Libertadores. Acho que foi um sofrimento inerente a essa situação. O Flamengo poderia ter conseguido algo melhor se fizesse uma boa campanha na fase de grupos, decidisse em casa, que aí teria sustentado, de repente, um placar lá no primeiro jogo, poderia decidir no Rio, mas não. Decidir fora, nessas circunstâncias, é muito dramático. E foi culpa do próprio Flamengo. Mas, com tantos desfalques, tantos problemas, vindo de uma derrota muito pesada para o Botafogo, convenhamos, foi uma atuação muito satisfatória dos jogadores, exceto por alguns erros claros e graves cometidos ao longo da peleja. Especialmente do Ayrton Lucas, né? Perdeu uma chance incrível no começo do segundo e novamente o gol foi feito às suas costas, como aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com o Botafogo. A mesma jogada do domingo se repetiu. É evidente que o Bolívar sabia dessa fragilidade do Flamengo, estudou o adversário e executou a jogada. E novamente a jogada aconteceu em cima dele. Então escapou o Ayrton Lucas de ser um vilão. O Flamengo perde essa vaga e ia ser muito criticado e as críticas seriam absolutamente pertinentes. E o Tite tem que explicar por que Carlinhos até... Quantos minutos ele saiu? Ele saiu com 32, me parece, do segundo tempo, né? Alguma coisa próxima disso. Deixa eu até verificar aqui o tempo exato
da substituição, né, do Carlinhos pelo Bruno Henrique, que foi a troca óbvia que tinha que acontecer no intervalo, após o intervalo, para você ter o Bruno Henrique em campo no momento que a bola ainda ia chegar, né? A bola ainda chegava naquele momento. Depois, praticamente não chegava. Quando chegou, ele ganhou na corrida do Anderson e o jogador fez a falta e foi expulso. 74 minutos de jogo, saíram o De La Cruz, né, que domingo não tinha condições, e o Carlinhos, entraram o Bruno Henrique e o Davi Luiz. 74. Ou seja, 29 minutos, né, do segundo tempo foi quando o Tite fez a mudança. Não dá para entender, gente. Não dá para entender. O Tite tem que explicar isso. E o Sampaoli, se alguém souber aí o telefone do Sampaoli, for vizinho dele, encontra com ele na padaria, no restaurante, pergunta para ele por que o Matheus Cunha contra o Olímpia no ano passado. O Rossi hoje mostrou tudo o que faltou ao goleiro do Flamengo no ano passado, lá na eliminação no Paraguai. Fez a cera quando era preciso, esfriou o adversário, fez grandes defesas, desde o começo, e não tomou cartão, conseguindo ali esfriar o jogo, enfim, um jogador experiente. Aí é o seguinte, no ano passado, Flamengo contra o Olímpia. Bem, vocês vão se lembrar, eu estava lá, inclusive, o que os paraguaios fizeram foi espetacular. Criaram um clima, assim, de vamos virar, vamos classificar, e viraram para cima do Flamengo. Foi um clima muito de decisão, de competição extrema, tá? E aí você é o técnico. Alguém fala assim, você tem um goleiro que veio do Boca, que é um dos maiores clubes da América do Sul, né? Goleiro acostumado a jogar na Bombonera, jogar com aquela torcida em cima, em estádios argentinos, com muita pressão. E você tem um jogador da base, um goleiro jovem da base. E o Sampaoli insistindo com o goleiro da base. É realmente brincadeira, né, o que fez o Sampaoli ano passado naquela partida contra o Olímpia. Já era errado insistir com o Matheus aquele tempo todo, né? E insistiu até a final da Copa do Brasil, quando ele falha no gol do Caleri. Aí muda para a final aqui em São Paulo, como o Flamengo já estava em desvantagem, o empate dá o título ao São Paulo. Então o São Paulo fez muita bobagem. E hoje o Rossi mostrou que, quase um ano depois, né, que ele tinha que estar lá, né, naquele jogo em Assunção. Ele que tinha que estar no gol. Mas, enfim, grande atuação do Rossi. Tinha gente outro dia aqui na live, outro dia, reclamando dele, que não é um bom goleiro. Tá bom, tá legal. Tá legal. Mas hoje eu acho que assim, não dá para reclamar do time, dá para reclamar individualmente. E do Carlinhos eu não reclamo, não. Eu reclamo do Tite. Por que manter o Carlinhos tanto tempo? O Carlinhos é um jogador limitado, gente. É um jogador limitado. Ele não consegue fazer um pivô, prender uma bola. Não funciona. Mas a culpa não é do Carlinhos. A culpa é do Tite. Por que insistir no Carlinhos? Por que insistir no Carlinhos? Essa é a questão, essa é a pergunta, né? Enfim. Mas cá estamos e certamente vocês, rubro-negros que estão aqui na live, respiram agora mais aliviado, todo mundo com o coração na boca, meu irmão. O negócio ficou feio, né? Pode ser um jogo com uma virada, né? Uma virada de astral. O time é unido, isso é inegável. Ficou claro hoje, ficou claro em outros momentos. Ficou claro, por exemplo, durante os desfalques da Copa América. Então, acho que pode ser um jogo para marcar uma mudança de comportamento. O Flamengo está nas 3 competições e cabe à diretoria do clube definir prioridades. Não dá para jogar as 3 competições com o mesmo time, escalando os principais jogadores em todos os jogos. Não dá, não há condição, ainda mais com tantas lesões, né? Enfim, é isso. Agora, o que machucou meus olhos hoje mesmo foi essa atuação do Flamengo. Tudo bem, classificou, era esse o objetivo maior. O Flamengo passou para a próxima fase da Libertadores. Mas, meu Deus do céu, que covardia, cara. O Tite é um técnico covarde. Não é nem retranqueiro, ele é covarde, cara. O Flamengo passou o jogo inteiro. Eu não sei como é que o Rossi não sentiu uma contusão muscular. Porque todas as jogadas do Flamengo começavam com um chutão para frente do Rossi. O Flamengo não teve coragem de nem sequer tentar armar uma jogada. Tudo bem, pressão do time do Bolívar, ok, você chuta para frente. Mas não, mesmo quando não estava sendo marcado pelo Bolívar em cima, o Flamengo optava pelo chute do Rossi lá para frente, rezando para que algum jogador do Flamengo conseguisse fazer a parede e a jogada de ataque continuasse. Até conseguiram em algumas jogadas. Acho que no primeiro tempo, embora o domínio de posse de bola tenha sido de 70 e tantos % para o Bolívar,
e o Bolívar tenha concluído 9 vezes a gol, 11 a gol, e o Flamengo apenas 2, o Flamengo acho que teve até as chances mais claras de gol. Inclusive, não contaram como finalização uma bola que o Gerson entrou completamente livre. E aí, meio que esperou um toque. Tá? O Gerson tem esse problema. O Gerson é um grandíssimo jogador. Jogou bem hoje, jogou muito bem enquanto teve fôlego. Mas ele parece que, quando ele entra na área, ele sempre prefere o pênalti do que concluir a jogada. E essa ficou a minha impressão. Por isso é que nem contou como finalização, porque ele acabou desarmado em frente ao goleiro. Na cara, ele, o goleiro, cara. E o Flamengo não contou como finalização. Mas teve mais 2 finalizações, uma com o próprio Gerson, vindo da direita, chutando, a bola passou para fora, mas relativamente perto. E outra que o Carlinhos, meu Deus do céu, eu tenho simpatia pelo Carlinhos. Ele parece gente boa. Ele pode ser titular do Flamengo, gente. Não quando você tem o Bruno Henrique no banco de reserva. Não me venham, eu assisti a transmissão e todo mundo na transmissão comprando a ideia de que não, o Tite está fazendo bem. O Tite poupou o Bruno Henrique para o segundo tempo. Poupou uma ova, cara. Chegou o intervalo e ele voltou com o Carlinhos. É inacreditável. O Tite realmente Olha, ele emburreceu. Eu estou convencido que o Tite emburreceu. Ele não é mais o treinador que ele foi. Ele é o Titemburo mesmo. Que covardia. Ah, mas o Carlinhos jogou os primeiros 45, na verdade jogou 60. E aí o Bruno Henrique, quando entrasse, ia entrar descansado. Gente, aquelas 3 ou 4 chegadas na área que o Flamengo teve, se fosse com o Bruno Henrique, pelo menos uma ele tinha guardado. Pelo menos uma ela tinha guardado. Como ia guardando no segundo tempo, quando o cara derrubou ele e foi expulso. Aí começa com o Carlinhos, cara. O Carlinhos toma a bola na arquibancada e um outro cruzamento, que eu acho que foi do Luiz Araújo ou do Ayrton Lucas, eu não tenho certeza. Ele deu uma matadinha na bola aqui para virar e bater e a bola escapou dele e foi embora. Gente, Carlinhos, com todo respeito, você não é jogador do Flamengo. Infelizmente, essa é uma conclusão definitiva, entendeu? Você não tem um talento mínimo para ser jogador do Flamengo. Só o Tite não vê isso. Claro, se não tivesse o Bruno Henrique mesmo, ok, foi de Carlinhos, não tem mais ninguém. Eu até preferiria ir de Lohan improvisado, né? Com toda a sinceridade. Mas, enfim. Agora, com o Bruno Henrique, estava guardando o Bruno Henrique para o segundo tempo. Isso é de uma idiotice completa. Completa. Se o Bruno Henrique tivesse jogado no primeiro tempo, muito provavelmente nós teríamos ganhado de 1-0 no primeiro tempo. E aí era outro jogo. Mas não. Nós continuamos com o Carlinhos, tomamos um gol que, gente, é o seguinte, não é possível mais tomar aquele gol. Vou até... Teve um amigo aqui que postou um negócio que é muito sério. Muito sério. Vou botar aqui para vocês verem. Só um minutinho aqui. Olha aqui. É possível, né? E aí a gente ainda tem que ouvir o Titinho dizer na entrevista coletiva, como ele disse, que aquela jogada do Botafogo eles conheciam. Porra, o que adianta conhecer se você não consegue anular, Cacilda? O que adianta conhecer a jogada se você não consegue anular? Muitas críticas justas ao Ayrton Lucas, mas a crítica maior para mim é quem treina a defesa, que tem que posicionar o Ayrton Lucas de uma maneira melhor. Meu filho, não fecha nessas bolas. Quando a jogada estiver vindo lá pela ponta esquerda, e tiver evidente que vai ter um cruzamento, não fecha. Abre para você marcar. Olha quem está atrás de você e abre para marcar esse cara. Não. 3 gols iguais, cara. Contra o Palmeiras, contra o Botafogo e contra o Bolívar hoje. E esse gol incendiou a partida. Esse gol fez o Tite se borrar nas calças. Porque aí o Tite começou a fazer um bando de substituições enlouquecidas. Tirou o De La Cruz e botou o Davi Luiz. Quer substituição mais covarde do que essa? Vou repetir. Quer substituição mais covarde do que essa? Pois ele fez. Tendo o Lohan no banco. O De La Cruz jogou hoje na posição do Arrascaeta. Nem acho que jogou bem hoje, não. Tem que ver essa questão do estado físico do De La Cruz, que está começando a me preocupar bastante. Ele está longe de ser aquele jogador que nós nos acostumamos de ver antes da Copa América.
Mas lutou, brigou, tudo bem, tá, vai sair, tá cansado, tá morto. Ok? Bota o Lohan. Bota até o Vitor Hugo. Mas bota um jogador de meio campo. Não. Ele meteu o Davi Luiz. E passou a jogar em linha de 5, com 3 volantes, porque logo depois ele tirou o Gerson e botou o Everton. O Everton Araújo. Gente, isso é de uma covardia. Isso não é técnico para o Flamengo, cara. Aí alguém pode dizer aqui, certamente alguém vai dizer, porra, o interesse é que nós nos classificamos. Nós nos classificamos hoje por causa de um cidadão chamado Agustin Rossi. Porque apesar daquela aglomeração de zagueiros e de volantes, o Bolívar chegou. Chegou em pelo menos 3 chances claras de gol. E o Rossi foi quem salvou. Adenor, o seu Flamengo é patético. Adenor, o seu Flamengo é ridículo. Tite, você é cheio de baba-ovo na imprensa. Cheio. Inclusive aqui tem vários. E o que eu tenho para falar do teu trabalho é horroroso há mais de 8 anos. Há mais de 8 anos o trabalho do Tite é uma bosta. É horroroso. O que eu vi do Flamengo hoje na Bolívia é pro torcedor que tá aplaudindo, tá vaiando essa vergonha. O Flamengo do Tite virou time pequeno, joga mal, é covarde, não ataca. É um time frouxo. E ninguém fala isso pro Tite. Deu vergonha de ver o Flamengo jogar. E eu não tô falando de um jogo contra o River Plate, de um jogo contra o Palmeiras, de um jogo contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo. Eu tô falando do Bolívar. Vocês sabem o que o Bolívar representa pro futebol? Nada! Nada! O Bolívar é um nada pro futebol. E eu sou obrigado a ver o Flamengo jogar como se ele fosse o Ibis. Como se o Bolívar fosse o Real Madrid. E vai botar desculpinha de calendário em outro lugar. Vai achar a desculpinha de altitude também. Vai falar que foi heróico. Foi um jogo ridículo do Flamengo do Tite. Se o Tite continuar com esse futebolzinho patético que jogou contra o Cuiabá, que jogou contra o Fortaleza, que jogou contra o Criciúma, que jogou contra o Vitória, que jogou contra o Botafogo e que jogou contra o Bolívar, o Flamengo não vai a lugar nenhum. Eu sei que a imprensa é cheia de baba-ovo do Tite. É até constrangedor ver como a imprensa não critica o trabalho do Tite. Um bando de baba-ovo incompetente que não sabe fazer pergunta, não sabe pressionar o Tite na coletiva. E se for campeão desse jeito, é muita sorte. Porque o que precisa ter no Flamengo? Alguém com um culhão pra chegar pro Tite e falar: vem cá, Adenor, você tá percebendo que o futebol do teu time tá uma bosta? Você tá percebendo que o seu Flamengo é covarde? Que o seu Flamengo é frouxo? Que o seu Flamengo não ataca? Que o seu Flamengo joga contra o Bolívar como se estivesse jogando contra o Liverpool na final do Mundial? Retrancado, medroso, frouxo. Era pro Bolívar ter virado hoje. Teve bolas na trave, teve massacre. Era pra ter virado. Só que o Tite, uma coisa ele tem. Ele é ultrapassado. Hoje, pra mim, ele é um técnico ruim. Hoje, pra mim, ele é um técnico covarde. Hoje, não. Nos últimos 8 anos. Porque ele teve 2 Copas do Mundo ridículas pela seleção brasileira. Ele não jogou nada em 2 Copas do Mundo. Ele foi eliminado pela Bélgica. Ele foi eliminado pela envelhecida Croácia. A seleção dele foi um fracasso. Então, não é hoje. Há 8 anos, o Tite é um técnico fraco. O Tite não é um técnico vencedor. Ele foi vencedor no Corinthians. Só que tem que ter alguém no Flamengo com um culhão pra falar pra ele: Tite, você ganha mais de R$1 milhão por mês. Vamos ser mais direto. Ganha quase R$1,5 milhão por mês. Não dá pra, em 1 ano de trabalho, você fazer o Flamengo jogar assim. Porque eu sei, o torcedor do Flamengo, eu sei que eu senti isso hoje. Tá aliviado de ter acabado o jogo. Eu mesmo, eu tive que subir, sair aqui do switcher, porque tava uma secação total e tem que secar.
Tem que secar mesmo. O rival tem que secar e tá gostoso secar o Flamengo. Porque é um Flamengo covarde, é um Flamengo frouxo. E pro Flamengo ganhar alguma coisa esse ano, vai ter que mudar de postura. Estádio já passou, né? Porque teve aquele jogo de volta contra o Palmeiras, uma classificação, mas num jogo onde o Palmeiras dominou e tal, teve a goleada para o Botafogo. O momento que a gente tem que ponderar de muitos desfalques, de muita dificuldade física, de pressão, claro, mas acabou a tempestade, passou, não, agora vamos agora olhar o Flamengo vai voltar a lidar com a sua realidade. Pelo contrário. A gente pode discutir qual é essa realidade. Tá. E qual é essa realidade? Abaixo do potencial do elenco, o elenco definhando fisicamente, um time que pode se recuperar, um treinador que precisa fazer escolhas. Eu acho que o grande problema do Flamengo, o Flamengo demorou demais para fazer as escolhas de torneios, em quais momentos poupar, acho que devia ter poupado antes. Eu me lembro de uma entrevista do Tite, e aí tem a ver com a diretoria. O treinador tem que obedecer a ordem de quem manda. Na final do estadual, depois do Tite falando, o estadual era a prioridade. Aí entra muito no que o Calçade sempre diz. Aqui nós temos campeonatos entre os estaduais. Os estaduais são os mais fortes politicamente do país, porque são eles que mantêm o presidente da CBF eleito. O presidente da CBF contrapor os seus eleitores, ele vai ter problema, porque o voto peso 3, ou seja, as federações estaduais têm mais votos que os clubes de primeira e segunda divisão do futebol brasileiro na hora da definição. E o Tite seguiu aquilo que foi uma orientação da diretoria. Sim. E o elenco está pagando o preço. Quando o Tite deu entrevistas mais fortes, né, mais diretas, ele criticou muito o calendário. Só que ele não pode criticar o seu patrão. Ele não pode chegar ali e falar, olha, meu patrão mandou priorizar o estadual e eu sei que a Libertadores é muito mais importante. Eu sei que o Brasileiro é muito mais importante. Eu sei que até a Copa do Brasil, que deveria ser o terceiro torneio que paga muito, é muito mais importante. E o elenco está pagando o preço, como técnico. Como resolver isso? Essa é a grande questão que fica posta agora. Críticas de técnico e jogador a calendário, elas vão sempre ficar no vento. Essa é a realidade. A gente tem o problema de ter muito tempo nisso aqui, né? E o professor Calçade tá calejado também, não sei se fala isso. É que a gente já sabe que o técnico ir falar do calendário, o jogador ir falar do calendário, isso aí na hora que bate no patrão, que é quem assina o contrato da televisão, que é quem sabe quanto o time vai faturar em cada competição, isso aí bate e volta e ao técnico cabe lidar com essa situação. Tentar administrar da melhor maneira possível. Então, houve alguns momentos da temporada em que o Flamengo nem tinha para onde correr em termos de preservar jogadores ou de rodar o elenco, né? Copa América é um exemplo muito claro. E o Flamengo sobreviveu muito bem à Copa América. Sim. Melhor que a encomenda, sim, vamos dizer. Mas era esperado que em algum momento batesse ali numa oscilação. Acho que nem todos os problemas do Flamengo são de ordem física. A gente já falou aqui, e eu entendo quando o Rossi fala, existe o outro time também, claro, mas você tem que corrigir os seus problemas. E acho que muito da coletiva do Tite, Léo, tem a ver com isso. É. O Tite ele vem de duas coletivas em que ele se incomoda claramente com questionamentos. Uhum. Hoje ele falou da dificuldade em casa com a esposa, do Wesley, da formação no Ninho. Hoje ele fala do que é o maravilhoso futebol boliviano praticado na figura do Clube Bolívar, sabe? Ele fala, enaltece seus jogadores. E ele passa um pouco distante de coisas que a gente pode conversar. O Vitor falava aqui de posicionamento de Gerson, o Jean pontuava muito bem que talvez uma finalização, sabe, mais caprichada, sabe, virasse o desenho do jogo. E não tem muito tempo, não. Agora o Flamengo, eu comentei aqui, abri até falando que o Flamengo Mas tinha continua sendo candidato em todos os torneios, né? Sim, ele está em 3 torneios. Sim. Como a gente vai debater agora. Sim. Eu falava que Exato. o Tite a gente precisava pausar talvez por Importante 90 lembrar. minutos, que o importante era classificar. Classificou e ponto. Talvez no meio desses 90 minutos tem questionamentos. E você tem agora 3 meses de semana que não vai ter muito tempo para você fugir do debate da bola. Você tem um jogo de ida contra o Bahia, um jogo de volta contra o Bahia, daqui a 3 semanas um jogo de ida contra o Penharol em casa. Todos os jogos mais difíceis, todos os adversários tudo mais intercalado difíceis do que o por Bolívar. Bragantino, Isso é fato. Todo mundo é mais difícil que o Bolívar. Corinthians e Vasco. Então, assim, não tem muito essa que agora os reforços chegaram, a gente vai respirar, a gente classificou. Então, vai respirar como? O Flamengo desembarca às 6 da manhã e treina às 5 da tarde para jogar domingo 8 da noite. E isso para segunda-feira vai recuperar, terça vai recuperar, quarta já joga contra o Bahia. Vai poder respirar contra o Bahia? Ida de Copa do Brasil, sabe? Agora, né, Pedro? Não tem agora muito isso de que agora é respiro. Pro padrão. isso. Só que esse é o padrão. É o padrão do futebol brasileiro, é o padrão de praticamente todo mundo o tempo todo. Então, eu acho que assim,
a relativização que eu falei que era justa e que aconteceu no jogo de hoje, evidentemente vai deixar de acontecer no domingo às 8 da noite contra o Bragantino. Tem outras relativizações possíveis, a do calendário, e ela é justa, é sempre justa e é aplicada a todos os clubes. Como você ter jogado na quinta-feira à noite em La Paz e você não tem como E aí cobrar você esse tem time que- na ponta dos cascos domingo. Então, não tem. impossível. O elenco que Impossível. está esfacelado e está esfacelado, basta você olhar. Agora, isso é impressionante também, né? Porque eu falava, me lembro que falei, cara, por mais que a gente fale dos desfalques e tal, tenho certeza, falei na segunda-feira, tenho certeza que na hora que a gente olhar os 11 da escalação do Foi o que Tite, aconteceu. a gente vai ver um baita time. E era um baita bom time. time. Era Talvez muito se bom você time. tivesse o Bruno Henrique no lugar do Carlinhos, mais ainda. Claro. Eu entendo, aliás, sobre isso, até eu entendo a opção do Tite por deixar o Bruno no banco. Talvez pudesse, a única ressalva que eu faço é que fisicamente talvez ele pudesse ter começado já voltar para o intervalo com uma opção como o Bruno Henrique, até Boa. pela velocidade, para os contra-ataques que certamente para os quais o Flamengo teria espaço. Mas enfim, fechando, de qualquer forma, é impressionante você ver o nível de desfalques que o Flamengo tem, a quantidade e a qualidade dos jogadores que estão fora, porque eles são vários e são muito bons, muito bons. E aí você olhar para a escalação que o Flamengo colocou em campo hoje ali, de 1 a 11. Teoricamente. É impressionante. Então eu acho que assim, por mais que se fale disso, eu acho que todas as outras relativizações possíveis e até justas que se faça ao Flamengo daqui para frente, elas vão ser menores do que o fato de jogar na altitude, de jogar, né, nas condições que o Flamengo jogou hoje. Porque realmente, cara, o jogar hoje onde o Flamengo jogou muda completamente, muda tudo, né? É dor de cabeça, é bola mais rápida, é dificuldade de correr, etc, etc, etc. Então, muda tudo. Só que eu acho que assim, por mais que você tenha várias coisas ainda para atrapalhar a vida do Flamengo, precisa virar a chavinha não do campeonato. Eu acho que assim, o Flamengo precisa voltar a jogar um futebol que até já mostrou em alguns momentos da temporada, É isso. mas que não vinha mostrando, fora da altitude também. Mas dá com os desfalques que vão permanecer? Ué, eu acho que esse cara... Tudo bem, agora a gente pode discutir se esse time que jogou hoje, em que estado, em que condições ele vai estar no domingo às 8 da noite. Porque eu contra o acho, até Bragantino. você falou o time, Porque vamos lembrar esse aqui. time Vamos tem lembrar condições aqui. de fazer uma partida Você tem Rossi, enorme. Varela, Ayrton Lucas, no miolo de zaga ali você tem o Fabrício Bruno Fabrício com o Léo Léo. Pereira, Léo Ortiz à frente, Pulgar, Gerson, De La Cruz. Cara, Bruno Henrique, se Bruno quiser. Henrique, se quiser, você tem o Luiz Araújo. Inclusive o Léo Ortiz, né? Eu acho até que, enfim, ele tá, cara, daqui a pouco não vai ter como deixá-lo fora do. Você tem... Ali da volância. Eu acho que é óbvio. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Sobre essa opinião aí do Renato Maurício Prado aí, né? Durante o vídeo. Ele chegou a criticar muito aí sobre algumas escolhas do Tite, principalmente quando ele começou a tirar o Carlinho e De La Cruz para poder colocar o Bruno Henrique. Acho que ele fez certo, demorou tempo demais para colocar o Bruno Henrique, mas acabou colocando depois do minuto 25 por aí. Depois colocou o Davi Luiz e acabou fazendo, querendo ou não, uma linha de 3 zagueiros. Uma linha de 5 com 3 zagueiros e 2 laterais, né? Dois alas que não avançava, que ficava fixo, vamos dizer assim. Então aquilo, acho que o Tite fez certo sim. A gente pode questionar que o Tite colocou o Everton Araújo, né? Depois no lugar do Gerson, se eu não me engano, que o Gerson morreu, cansou. E é aquilo, aí ficou uma linha de 5, formação 5-4-1, né? Só com o Bruno Henrique espetado na frente. Antes do Gerson sair era o Gerson, mas depois que o Gerson saiu, era o BH. Até aí tudo bem. E com 3 volantes, né? O Gá, Léo Ortiz e o jovem Everton Araújo. Eu acho que o Tite fez certo sim em colocar. Obviamente, não é porque você tem uma linha de 5 atrás que você não vai sofrer. Então, o quesito sofrer, eu pensava que sim, que o Flamengo sofreria bem mais do que sofreu nesse jogo, né? Antes do jogo começar. Mas a atuação do Flamengo, a gente, querendo ou não, acaba deixando para depois. Então, obviamente, a gente vai criticar. O Flamengo não deveria jogar assim, fora de casa. Se a gente for parar e analisar o contexto geral do Flamengo nessa partida, o Flamengo jogando em altitude, o Flamengo bem de vários jogadores lesionados. Basicamente, o Flamengo está muito desgastado, uma maratona de jogos uma atrás da outra, jogos decisivos nesse mês de agosto, que ainda não acabou.
E ainda tem a situação de enfrentar uma altitude cheia de desfalque, jogadores com ausência de confiança assim, né, após levar o 4-1. Então, mesmo com tudo que está acontecendo, o Flamengo sim conseguiu subir a altitude e se superar, né? Então, criticar é fácil criticar, né? Mas só sabe os jogadores que chegou lá, jogou essa partida em altitude. E o Gerson até falou isso. Vai ter muita gente falando sobre o resultado. Ah, que o Flamengo perdeu, mas o importante é a classificação. Você queria o quê? Jogar bem e ser eliminado? Ou jogar mal, do jeito que teoricamente o Flamengo jogou para algumas pessoas, e ser classificado, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o Flamengo teria que sim se classificar. Eu já tinha essa convicção que o Flamengo ia jogar mal. Mas, na minha opinião, no segundo tempo o Flamengo desabou fisicamente. Isso é nítido. Todos os clubes que, principalmente brasileiros, vão jogar aí, segundo tempo, fisicamente desabam. Então, acho que nesse quesito aí o Flamengo tá de parabéns sim. A gente pode questionar algumas situações durante o jogo aí, vestida do Tite, mas o importante sim foi muita classificação, né? Mas é isso aí, tamo... E é nóis.